Essa pergunta vai para você que já estuda inglês há um tempo, que já tem um certo conhecimento sobre o idioma. Se alguém te perguntasse como falar muito em inglês, qual seria a sua resposta? Se você respondeu, bom, depende do contexto, você acertou. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês as diferentes maneiras de falar muito em inglês e como usar cada uma delas corretamente. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui na English Enterprise. Como vocês já sabem, meu nome é Rodrigo. Nessa semana nós vamos falar sobre gramática, mais relacionada à palavra muito e a sua correta tradução em inglês. A primeira coisa que a gente precisa se atentar, pessoal, é que no português é um pouco diferente do inglês, porque no português nós temos diferença de gênero, ou seja, masculino ou feminino, muito ou muita. Nós também temos diferença de número, ou seja, singular é plural. Muitos, muitas. No inglês é um pouco diferente, porque a grande maioria das palavras em inglês elas não têm diferença de gênero e número, ou seja, tanto faz ser masculino ou feminino, singular e plural, a palavra ela não se altera. Como assim? Eu já vou dar alguns exemplos para você entender que ela prevalece a mesma, independente de ser singular, plural, masculino ou feminino. Bom, para você saber usar a palavra muito corretamente em inglês, você precisa entender três diferenças aqui. Primeira coisa, muito, ele sempre vai afetar alguma palavra na frase, ele sempre vai modificar alguma palavra específica na frase. E a gente precisa ter uma ideia de que é intensidade, quantidade ou qualidade para saber qual tipo de muito que a gente vai usar. Se você já estuda inglês há um tempo, você sabe que existem várias maneiras de se traduzir a palavra muito ou muitos em inglês, mas às vezes o aluno tem dificuldade em quando usar cada uma delas. É para isso que a gente precisa saber a diferença dessas três aqui, para saber qual que a gente vai usar corretamente. Bom, vamos começar para a intensidade. Como assim intensidade? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala em intensidade, a gente fala de um verbo. Como assim? É quando muito, ele aumenta um determinado verbo. Uma coisa é você falar que você gosta da sua família. Outra coisa é você falar que você gosta muito da sua família. Nesse caso, muito, ele está aumentando o verbo gostar. Uma coisa é você falar que você gosta de beber nos fins de semana. Outra coisa é você falar que você gosta de beber muito nos fins de semana. Então esse muito ele está aumentando o verbo beber. Uma coisa é você falar que você comeu ontem. Outra coisa é você falar que você comeu muito ontem e você passou mal, por exemplo. Então esse muito ele está alterando o verbo comer. Então quando a gente fala de intensidade, o muito ele sempre está aumentando um verbo na frase. Então se você identificar que ele está aumentando um verbo, qual que é o muito que você vai usar? De uma maneira geral nós temos duas palavrinhas. A primeira opção na verdade é o very much e a segunda opção é o a lot. Na grande maioria das vezes, pessoal, essas palavras elas vão lá para o fim da frase. Na grande maioria das vezes, mas existem algumas pequenas exceções. Então, very much e a lot é quando eu falo de intensidade do verbo. Por exemplo, eu bebi muito no fim de semana. I drank a lot on the weekend. Ou I drank very much on the weekend. Rodrigo, mas você não colocou muito no fim da frase. É porque nesse caso, on the weekend é uma expressão de tempo. E tempo ele tem prioridade para vir no fim da frase. Entenderam? Ok? Agora vamos para quantidade, pessoal. Quando a gente fala de quantidade, nós precisamos analisar duas coisas. Se a quantidade está no singular ou se está no plural. Então aqui a gente tem que analisar singular ou plural. Como assim, Rodrigo? Se eu falo para vocês assim, ó, eu bebi muito café ontem. Se eu falar muito café, esse muito ele não está relacionado ao verbo beber, e sim ele está relacionado à quantidade de café. Só que café está no singular. Quando a gente estiver falando no singular, uma das opções que a gente tem é o much. Agora imagine que você fala, eu tenho muitos amigos no Facebook. Nesse caso a gente está falando da quantidade de amigos, e amigos está no plural. Então quando a gente fala de quantidade no plural, nós usamos many. Então os exemplos aqui. Eu bebi muito café ontem, ficaria I drank much coffee yesterday. E um outro exemplo, eu tenho muitos amigos no Facebook. I have many friends on Facebook.
Nesse caso a gente usa o many. Só que se você ficar com dificuldade em saber se a palavra está no singular ou plural, ou se a palavra é contável ou incontável em inglês, tem uma solução. Por quê? Tanto much e many, eu tenho uma outra palavra para substituir, independente de se a palavra da frente é singular ou plural. Como assim? Nós temos a opção a lot of. Então, a lot of é usado tanto para singular quanto para plural. Então, se você não sabe se a palavra ela é contável ou incontável no inglês, mas você sabe que está indicando quantidade de alguma coisa, você pode usar o a lot of. Você pode falar, I drank a lot of coffee yesterday, ou I have a lot of friends on Facebook. Então, para falar de quantidade, singular você pode usar o much e no plural você pode usar o many. Mas se você não souber exatamente se a palavra está no singular ou no plural, use o a lot of, que ele pode ser usado para os dois casos. Tudo bem? E por último, nós temos qualidade. Quando a gente fala de qualidade, pessoal, a gente só está falando de adjetivos. Para quem tem uma certa facilidade em gramática no português, adjetivos são coisas que caracterizam, que dão atribuição a um substantivo. Ou seja, bonito, feio, alto, magro, rico, pobre, gordo e assim por diante. Então nós temos os adjetivos que são qualidades. Para qualidades, pessoal, nós temos a palavra very. Very. Então, por exemplo, muito alto, very tall. Muito baixo, very short. Muito rico, very rich. Muito pobre, very poor. Muito quente, very hot. Muito frio, very cold. E assim por diante. Então, para a gente traduzir a palavra muito, a gente tem que entender se está se tratando de intensidade, ou seja, se o muito está afetando um verbo. A gente tem que falar de qualidade, de quantidade, perdão. Nesse caso, quantidade, a gente fala do substantivo, ou seja, se está no singular ou no plural. Eu posso usar o much no singular, o many no plural, ou a lot of quando você não faz diferença entre uma ou outra, ou você está na dúvida se é singular ou plural. Nós também temos qualidade quando a gente fala de adjetivos. Então, por exemplo, minha irmã é muito bonita. My sister is very beautiful. Nesse caso, muito, ele está afetando a palavra bonita, que é uma qualidade, que é um adjetivo. Tudo bem? Agora eu vou passar alguns exemplos para vocês entenderem e para vocês verem se vocês conseguem traduzir exatamente usando o muito adequadamente em cada frase. Agora vamos ver se você realmente conseguiu entender essa explicação e se você consegue traduzir a frase usando muito apropriado para cada frase. Então a dica que eu dou para vocês é: analisa quem a palavra muito está modificando na frase. Se é intensidade, se é quantidade ou se é qualidade. O primeiro exemplo, ela fala inglês muito bem. O muito está relacionado ao verbo falar, ao inglês ou à palavra bem? Uma coisa é ela falar inglês bem, outra coisa é ela falar inglês muito bem. Então, se você conseguiu perceber, o muito está alterando a palavra bem. Bem é uma qualidade. Então, se eu estou falando de qualidade, quem que eu tenho que usar? O very. Então, a tradução seria: She speaks English very well. Entenderam? Próximo exemplo. Eu não tenho muito tempo. Muito, nesse caso, ele está alterando quem? Ao verbo ter ou a palavra tempo? Nesse caso, ele está alterando a palavra tempo. A quantidade de tempo que a pessoa tem. Tempo está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, você tem duas opções. Ou você usa o much, ou você usa o a lot of. Tanto faz aqui. Então, eu não tenho muito tempo, ficaria... Opa! Nesse caso aqui, é eu. I don't have much time. Ou a lot of time também funcionaria perfeitamente aqui. Nós comemos muito ontem. O muito, ele está relacionado ao ontem ou a palavra comer? A palavra comer. Então, uma coisa é você comer, outra coisa é você comer muito. Então, se ele está aumentando um verbo, é intensidade. Para intensidade, eu posso usar o very much, que ele é um pouco mais formal, e o a lot, que ele é um pouco mais informal. Tanto faz aqui. Mas aí como que fica? Nós comemos muito ontem. We ate a lot yesterday.
Lembra que o yesterday ele tem que vir no fim da frase porque ele é uma expressão de tempo. Você poderia falar também we ate very much yesterday. É um pouco mais formal do que o a lot, mas tanto faz aí, tudo bem? Próximo exemplo, nós comemos muito arroz. Atenção. Então nessa frase o muito está relacionado ao verbo comer. Nessa segunda, o muito está alterando a palavra arroz. Então a quantidade de arroz que nós comemos. Então como que ficaria? We ate, analisa, arroz está no singular ou está no plural? Não existe arrozes, a gente não pode colocar no plural. Portanto, a gente deve usar o much ou a lot of. Uma curiosidade é que o much ele é geralmente usado na negativa. Como essa frase não está na negativa, usa-se mais o a lot of. Então soa melhor você falar we ate a lot of rice. Eu amo muito minha família. Nesse caso, muito ele está relacionado à minha família? Não. Ele está relacionado ao verbo amar. Uma coisa é você amar sua família. Outra coisa é você amar muito sua família. Então, se ele está aumentando o verbo, ele é intensidade. Para intensidade, eu uso a lot ou very much. Eu usei o a lot aqui, vamos usar o very much nessa aqui. Então, fica I love my family. Nesse caso, você tem que jogar ele lá para o fim da frase. Very much. Outro exemplo, eles são muito inteligentes. Esse muito aqui está alterando eles ou a palavra inteligente? Sim, a palavra inteligente. Se você respondeu a palavra inteligente, você acertou. Inteligente é uma qualidade, é um adjetivo. Se é um adjetivo, eu tenho que usar very. Então, como que eu falo? Eles são muito inteligentes. They are very intelligent. Ou smart. Você pode usar também smart. E por último, eu preciso muito da sua ajuda. Esse muito, ele está relacionado à quantidade de ajuda ou ao verbo precisar. Cuidado. Ao verbo precisar. Uma coisa é você precisar de algo. Outra coisa é você precisar muito de algo. Você está dando uma certa urgência ao verbo precisar. Se a gente está aumentando o verbo, a intensidade, portanto nós usamos a lot ou very much, joga ele lá para o fim da frase. Então como que fica? I need your help a lot. Rodrigo, eu quero usar o very much. Pode? Pode sim. Tudo bem? Bom, e para a gente finalizar essa videoaula, vamos falar agora de algumas exceções a essa dica que eu passei para vocês. Para não ficar muito longo o vídeo, eu já coloquei as respostas aqui, mas vamos só entender quais são essas exceções. Quando nós temos essa estrutura em português, pessoal, muito mais e um adjetivo, ou seja, uma qualidade, por exemplo, muito mais bonito, muito mais feio, muito mais quente, muito mais frio, muito mais saudável, nós devemos usar o much. Eu sei que alguns minutos atrás eu falei para você que o much ele é usado para quantidade no singular, mas nem sempre. Então, nesse caso que a gente chama de comparativo, nós devemos usar o much. Então, ela é muito mais bonita pessoalmente, você poderia traduzir como She's much more beautiful personally. Tudo bem? Outro exemplo é está muito mais quente aqui do que lá fora. Olha, muito mais quente. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque nesse caso a palavra quente é hot e mais quente seria hotter. Para você que entende um pouco mais de comparativo, sabe que com palavras curtas eu tenho que acrescentar o ER para falar o mais. Então, mais quente, hotter. Muito mais quente eu também continuo usando a palavra much. Much hotter. It's much hotter here than outside. De uma maneira geral, para você entender, quando eu tenho estrutura muito mais e uma qualidade, nós devemos usar o much, tudo bem? Agora, para finalizar, nós temos algumas expressões que o muito que não faz sentido de acordo com a explicação que eu dei para vocês, a gente tem meio que memorizar. Por exemplo, muito obrigado, a gente fala thank you very much. Ou você pode falar thanks a lot, por exemplo. Thank you very much. Ou thanks a lot, que é um pouco mais informal, essa segunda que eu falei. Então, nesse caso, a gente usa o very much, mas não tem nenhum verbo, porque eu falei que o very much a gente altera o verbo. Aqui não tem nenhum verbo, mas mesmo assim você está usando o very much, é uma exceção à regra. E, por exemplo, a gente vai falar muito prazer, é a expressão nice to meet you. Ou você pode até falar it's very nice to meet you.
tudo bem? Mas geralmente quando a gente fala muito prazer, a gente só fala nice to meet you. Então nesse caso aqui, a gente nem está usando nenhuma dessas palavrinhas que eu ensinei, os muitos para você. Bom, pessoal, espero que isso tenha ajudado vocês. Infelizmente, a gente precisa entender um pouco de gramática para a gente saber qual que a gente usa, mas quando à medida que a gente for praticando essas palavras, fica um pouco mais natural. Então, a gente não vai ficar pensando tanto nisso, vai soar um pouco mais natural e vai ficar mais espontâneo para a gente usar cada uma delas. Se ficou com alguma dúvida, já sabe, pode comentar aí, eu sempre respondo. Obrigado pela sua atenção.